fatores espirituais, os níveis de assistência espiritual. Isso é uma coisa legal de falar. Até esses dias eu estava conversando com um amigo que é muito espiritualista e que trabalha muito nessa área, né? E ele falou assim, ele fez um comentário que eu achei interessante, porque apesar do SEC ser um local realmente de trabalhos espirituais, de busca, né? Nós levamos pessoas para darem palestras, a gente tenta aprender de todas as áreas. Se você falar, mas o quê? Não, a pessoa ensina biodança, vai lá para o SEC e ensina para a gente que nós vamos aprender. Ensina Feldenkrais, vai lá e pode, né? E a gente, como associação, a gente quer que as pessoas aprendam línguas, né? Tem gente dando aula de línguas para que todo mundo aumente o seu universo simbólico, pessoas aprendendo música, canto, né? Dicção, tudo. O piorzinho de todos lá sou eu, né? Mas eu acho muito importante que as pessoas se libertem, e a gente só se liberta através do conhecimento, né? Da busca constante e saindo das coisas pequenas. E, bom, e essa pessoa disse assim para mim, o SEC é um local de pesquisa espiritual. Aí ele falou isso, eu achei engraçado falar isso, né? Na verdade, é um local de pesquisa de tudo que a consciência pode produzir, né? E um dos itens é exatamente os níveis de assistência espiritual que a gente pode dar. Que, aliás, a assistência ela é uma coisa ampla, né? Ela tanto engloba a parte física, né? Nas atitudes que a gente tem, como também a parte espiritual. Mas a parte espiritual é um espaço mais vasto de percepção, né? E é a área onde a ciência ainda não conseguiu, né, dissecar. Está chegando lá. Eu até digo que um dia não vai ter mais... O pessoal comenta assim, né? A religião e a ciência vão se encontrar. Não acho que tem nada disso, não. Acho que tudo é uma coisa só e nós é que dividimos aqui e achamos que vamos encontrar lá no fim. No fim vai ser só conhecimento, né? Só isso. Bom, mas os níveis de espiritualidade, de assistência espiritual, são amplos, né? E o que nós aprendemos normalmente são aquelas coisas mais corriqueiras que são explanadas. Até porque eu acho que se você não pesquisar e não buscar, você não vai muito longe, não, né? Então tem níveis, e esses níveis a gente pode ver no dia a dia. Então, se você olhar e falar, poxa, mas qual que é o primeiro nível? Aí você vai criar uma escala de 1 a 10, né? Não, os primeiros níveis são aqueles que aconteciam na antiguidade, de você adivinhar as coisas, de você fazer, né, profecias, né? Você fala, mas isso é primitivo ou não? Não estou dizendo que é primitivo ou não, mas é um tipo de assistencialidade que ocorria naquela época, né? Veja, eu penso que a assistência espiritual, ela tem níveis, porque em um determinado ponto ela liberta as pessoas, né? Quando ela começa a libertar as pessoas, aí é uma assistência bastante eficiente. Mas aí você vai ter várias coisas que acontecem, que a gente vê hoje no dia a dia, né? Assistência espiritual que, nos seus diversos níveis, ajuda as pessoas naquilo que elas precisam. E então, a imposição de mãos é uma assistência espiritual. As operações espirituais, né, feitas por espíritos, também é uma assistência, né, que a gente sabe, que a gente conhece, né? Quer dizer, aí as intuições que são passadas pelas consciências, ou mesmo por consciências que ainda têm corpo físico, são assistências espirituais. Então, você tem um leque imenso, né, de coisas que, se a gente for colocar no papel, vai precisar de muito papel, né? E esses níveis, eles podem se tornar muito sofisticados, né? Você pode ter níveis em que a gente não está acostumado, porque não é o nosso habitual. Então, imagina, tem níveis de assistência espiritual em que um projetor astral pode ir lá se materializar para a pessoa, né? E
e realizar alguma coisa, evitar um acidente ou falar com a pessoa, né, vestido com uma roupa, um veículo que a pessoa possa reconhecer uma autoridade, né? Isso pode acontecer. Essas experiências eu agradeço porque muitas delas eu tive, né? Então, de repente, você vê alguém que representa uma autoridade religiosa ou que representa alguém que você reconhece como autoridade, né, de bondade, e aí você fala, nossa, ele veio falar comigo. Sim, isso é uma assistência, só que não é uma assistência que todo mundo faz, né? É uma coisa de ajuda que eu acho que é importante, né? E vão existir mais coisas. Como a espiritualidade é vasta, a gente acaba não tendo noção de que muita coisa que acontece, ela fica sem resposta ou fica sem entendimento, né? Você não entende por que aconteceu e aí você até desfaz aquilo, né? Eu vejo que isso acontece. Tem consciências que são consciências bastante avançadas e que equilibram o ambiente. Aí se você vai falar, nossa, que bacana, ela veio aqui, equilibrou. Não, ela não quer nem saber de você ou de mim, né? Nós só estamos no ambiente e a gente cria os nossos vínculos emocionais, né? Você vê uma consciência, como eu já vi, de repente ela está cuidando das plantas e ela não tem a forma que a gente gostaria que ela tivesse, né? Ela fica ali fazendo aquela atividade energética de equilíbrio, de cuidado, né? E pronto. Mas só que a gente tem que inventar uma história, né, para essa consciência. Eu acho que eu mesmo já cometi tantos erros, pelo que a gente aprende, depois tem que, né, desconstituir para refazer e tomar cuidado para não refazer nos moldes errados novamente, né? Eu acho isso é interessante. Saber sobre assistência espiritual dá para a gente aprender muita coisa e nós temos que estar abertos. A morte é uma assistência espiritual. E aí? Como é que você... né? O nascimento é uma assistência espiritual. Ou você acha que a gente nasce sem ter o apoio, sem ter os amparadores, né, orientando e equilibrando todo aquele momento para dar certo, né? Quem puder assistir, né, um nascimento vai ver coisas maravilhosas, né? Não é para ser emocional, são coisas de energia que acontecem, né? Isso é um momento de assistência. E a morte, como é que é isso? Nas duas situações você tem um trabalho energético maravilhoso e a gente nem sabe, né? Porque um é bonito, né, porque dá vida, e o outro é feio porque tira a vida física. Não funciona assim, né? Isso são movimentos da própria natureza, do equilíbrio de tudo. Eu sempre estou falando que a gente precisa aproveitar muito mais essa vida aqui, aproveitar mesmo, e aproveitar fazendo as melhores coisas que a gente pode fazer por nós, com a maior integridade, decência, né? Honestidade, e com os outros também. E se a gente errar, porque a gente erra, eu já cometi inúmeros erros, eu fico trabalhando, porque eu lembro de coisas e falo, puxa, eu fiz uma coisa que não foi boa, né? Mas eu fiz porque eu não sabia, eu era ignorante, né? Mas a gente tem que, para não perder tempo, é importante que a gente esteja, né, de olho, né, e falar, opa, por que eu vou fazer isso, né? A gente às vezes vê coisas que são absurdas, gente a todo momento descontrolada, né? No trânsito é fantástico, ali a pessoa mostra tudo que ela é, ou ela é passiva, ou ela é agressiva, né? Até vou relatar rapidamente uma coisa que eu acho que foi engraçada. Eu estava indo de carro e aí cheguei num local que era quase um cruzamento e tinha uma senhora com uma criança para atravessar, né? Mas eu não tinha chegado ainda no cruzamento, mas eu fiz sinal com a mão para ela passar com a criança. Nossa, a gente precisa aprender muito sobre a vida, sobre o amor. Aí eu fui diminuindo e o indivíduo que estava atrás, ele ficou com muita raiva, né? Ficou com muita raiva e começou a buzinar. E a criança e a senhora passando ali. Eu falei, nossa, por que a gente não enxerga que a vida, isso é vida, né? Isso é carinho, isso é boa vontade. Aí a senhora passou, ele acelerou, chegou do lado e falou tudo que ele tinha direito contra mim.
eu fiquei quieto, né? Fez gestos e tudo mais, aí saiu acelerando o carro. Eu falei, ó, tá vendo? Isso é que nós não temos discernimento, né? Nós precisamos chegar num ponto de equilíbrio, parar de nos distanciarmos de nós mesmos, né? Se a gente quiser trabalhar a espiritualidade, trabalhar a assistência espiritual, primeiro a gente precisa fazer uma boa revisão para se encher de carinho, de boa vontade, de discernimento, né? E de coisas que sejam alimentos felizes e saudáveis e que equilibrem a gente, para que em qualquer situação a gente possa realmente transmitir alguma coisa que vale a pena, né? Então, os níveis são variados, né? Se você começar a ver o nível espiritual pelo que ele realiza, vai depender da situação, né? Mas, de repente, a pessoa faz uma profecia e aí você vai dizer o quê? Não, esse é um nível primitivo, é um nível avançado, né? Vai depender do ponto em que você está como consciência. Acho que isso é o mais coerente que se pode falar. Se você estiver num nível bem evoluído, todas essas coisas que acontecem para você são momentos de cada um e momentos da espiritualidade. Se você estiver no nível emocional, você começa a avaliar e colocar uma escala, né? Não estou dizendo que está errado, né? Não estou dizendo isso não. Mas eu estou querendo dizer que as nossas avaliações, elas são feitas conforme o nosso nível. Uma consciência com nível mais amplo, ela enxerga tudo e vê que cada coisa está no seu lugar, né? Ali a pessoa está recebendo o espírito. Ela está recebendo o espírito, né? E você vai falar, mas está certo ou está errado? Né? E vai falar, e você, Moisés, que você fala que a gente tem que ficar totalmente independente. É verdade, eu falo isso, nós temos que ficar independentes, mas nós temos um caminho a seguir, né? Cada um de nós já fez um monte de coisa na vida, eu já fiz, não estou dizendo que eu estou certo, né? Mas nós temos que trabalhar para a libertação. A libertação é ficar independente de tudo, né? Isso, para mim, é libertação. Mas a nossa visão tem que ser melhorada. Os níveis de atividade assistencial, eles são feitos, fechados, lacrados, né? E a pessoa só faz aquilo. Eu acho que a gente tem que ter a noção de melhorar, de evoluir, de falar, estou fazendo isso aqui, mas no futuro vou estar fazendo uma outra atividade. Eu até ouvi uma coisa que já faz um tempo, de um amigo muito querido. Ele é pai de santo, né? E a esposa dele é mãe de santo. E ele um dia ele me encontrou, começou a conversar comigo, né? E falou assim, olha, Moisés, um dia você pode ter certeza, eu vou conseguir fazer projeções astrais lúcidas, porque eu acho que a gente tem que fazer um caminho de crescimento mesmo. Nesse momento eu consigo ajudar desse jeito, mas eu vou conseguir fazer, porque eu acho que o que você tem feito, e eu sei que você não fica alegando isso para ninguém, mas para mim me parece uma coisa muito coerente, né? Eu falei, olha, é um momento de cada um isso, né? É um momento de cada um. Nós temos que respeitar todas as pessoas. Tem pessoas de todos os lados que nos ajudam, que nos beneficiam. Esse planeta é de todos, cada um vai estar trabalhando no seu nível e as assistências espirituais acontecem para cada um no seu nível, não é verdade? Se você pegar um indígena, como eu já vi, ele faz uma assistência que a gente nem sabe, né? Eu lembro que eu estava na Amazônia, ali na reserva Duque, que algumas pessoas devem conhecer, que tinha muita areia na época, agora não sei como é que está, e o pessoal começou a correr na areia, brincar e tudo, e uma das pessoas foi picada por uma cobra, olha que coisa. E aí todo mundo ficou desesperado, a pessoa sentou lá num pau e começou aquela dor horrível. Veio um rapaz que era indígena, ele pegou uma folha de tajá, fez um buraco nela, colocou na cabeça da pessoa. Olha aí, se você sabe fazer isso. Eu não sabia, eu fiquei só querendo saber o que ele estava fazendo. Eu vou contar tudo aqui, talvez vocês possam ficar chocados, mas no final das contas,
O resultado foi absolutamente positivo. Ele pegou e mandou a pessoa abrir a boca e cuspiu na boca da pessoa. Você vai falar, nossa, que nojo. E fecha a boca e não se mexe, fica aí. E aí a coisa da picada foi sumindo, desaparecendo. E aí ele pegou e falou assim, agora nós vamos achar essa cobra porque ela está morta. Você imagina nisso? Aí nós saímos procurando, a cobra estava morta. Bom, explica esse tipo de assistencialidade. Nós sabemos pouco sobre o mundo. Eu já falei demais, né? Eu ia falar assim sobre os níveis de assistencialidade, tudo organizadinho. Eu comecei a falar muito e acabei, talvez, divagando um pouco sobre tudo isso. Mas eu ainda vou organizar para falar de uma forma melhor para todos nós aproveitarmos. Eu gostaria que a gente pudesse aproveitar nesse conhecimento. Nosso site é o www.centrodeestudos.org, nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você e eu agradeço a você por fazer esse caminho. Não se esqueça, entre no nosso site e adquira os livros e CDs. Aí você nos ajuda nesse trabalho.